Mais uma vez aí, galera, tamo juntos. Saudações a todos e paz do Eterno a todos, aqueles que creem e aqueles que não creem também. Paz do Eterno a todos. Estamos aí. Bom, galera, continuando falando aqui que eu tava falando sobre a questão do neoliberalismo, eu falei nos últimos vídeos sobre os argumentos do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre ele vir com as suas argumentações, né, enfim, com a sua doutrina, né, de mercado neoliberal para justificar a política de juros altos. Então, qualquer pessoa de bom senso entende que a política de juros altos é totalmente prejudicial às empresas, aos empregos, às famílias, ao Estado, indivíduo-Estado. Mas exatamente isso eu deixo bem claro no último vídeo, que é o que de fato a gente vem vivendo aí há mais de 30 anos. E nós temos colhido frutos dessa doutrinação, né, desse dogma do mercado. A gente tem visto um cenário muito caótico no país, aonde, como fruto dessas doutrinas, como, por exemplo, a desregulamentação da economia, principalmente se atacando os direitos trabalhistas, com a ideia de que se você reduzir direitos trabalhistas, você vai ter um crescimento econômico, né? E isso não tem se provado ser efetivo. A ideia também de privatização, né? Privatizações, a ideia de diminuição dos gastos públicos, a ideia de que o Estado não pode gastar, tudo isso tem se provado ser um modelo econômico que tem construído um país completamente caótico, um país que tem nos levado a um abismo social, né? Pessoas que de fato usufruem desse modelo econômico e se tornam cada vez mais ricos, e ao mesmo tempo se constrói bolsões de miséria, favelas, pessoas de fato na extrema pobreza, né? Você passa a ter uma miséria socioeconômica, você também passa a ter uma miséria intelectual, esse é o termo correto. Se eu falar crise intelectual, fica suavizado, mas de fato é uma miséria intelectual, onde as pessoas elas vão ser facilmente enganadas, vão estar vulneráveis a teorias conspiratórias, a misticismo e por aí vai, senhores. E também uma miséria moral, né? Uma miséria moral onde as pessoas vão enganar e serem enganadas, né? Então, de fato, estamos num cenário do caos, né? E diante desse cenário, novos grupos vão se articular, vão se estruturar, vão se construir e vão tomar o poder. Nesse presente momento, nós vemos um grupo que são os evangélicos pentecostais e neopentecostais com fortíssimo capital político. E aonde eles, de fato, eles se proliferam? Eles se proliferam justamente nessas áreas que esse modelo econômico, de fato, ele construiu. Não apenas os evangélicos pentecostais e neopentecostais. Outros grupos também vão se aproveitar de cenários de pobreza, né? Problemas socioeconômicos e pobreza material, e eles vão se proliferar ali também. E aí as pessoas, por não entender o quão esse modelo econômico que adotamos, ele de fato está por detrás de todos os problemas de caos que a nação vive, eles vão querer ir por caminhos errôneos. Mas voltando aqui à questão dos evangélicos pentecostais e neopentecostais, hoje nós vemos que eles dispõem de um poderoso capital político. Se eu não muito me engano, são 70 milhões de evangélicos,
a maior parte deles, de fato, nutre uma idolatria enorme pelos seus líderes. Eles idolatram o pastor de uma forma impressionante, entendeu? O que o pastor manda eles fazer, eles fazem sem pensar. Se o pastor manda eles votar num determinado candidato, eles vão votar, mesmo que esse candidato defenda pautas que de fato vai oprimi-los cada vez mais, mas mesmo assim... E o exemplo que a gente viu foi o que eu relatei nos vídeos passados aí, da direita cristã conservadora elogiando Campos Neto, né, que defende juros altos. Eles elogiando juros altos, defendendo juros altos, né? Enfim, o juros alto que vai destruir o seu emprego, a sua empresa, endividar a sua família, endividar o Estado não vai poder investir, e aí a gente vai ter o caos no país. Hoje esse grupo, eles dispõem de grande poder financeiro, ainda tem a falácia de perseguição. Bom, eu nunca vi alguém que detém poder financeiro e poder político ser perseguido, ao contrário. Os grupos que detêm poder financeiro e poder político são esses que perseguem, né? Isso aí é notório, isso é básico de entender isso, né, senhores? Muitas pessoas não conseguem entender e caem nessa falácia. Mas esse grupo, eles dispõem de grande poder financeiro, né? Existem denominações aí evangélicas que detêm canal de televisão, banco, enfim, partido político, seus líderes moram em mansões, tem um padrão de vida de alto luxo, né? Enfim, e principalmente a questão do capital político. Eles conseguem eleger, eles conseguem... É a maior massa de manobra hoje do Brasil disparado. Porque você tem aí quase... desse universo de 70 milhões, eu não generalizo, mas aí vamos colocar uns 80% desses 70 milhões é pura massa de manobra. São pessoas que são manipuladas de uma forma impressionante e elegem políticos dos variados. E aí quando o político que eles elegeram, manipulados pelos seus líderes, entram no poder e faz tudo de errado, tornando a nação caótica, eles vão ter sempre uma explicação. Não é porque Jesus está voltando. Não é porque é o final dos tempos. Não é porque o anticristo. Mas sendo que eles levaram o seu público a eleger políticos de fato que iriam oprimir o povo. Entende? E aí quando isso acontece efetivamente, os membros, que a maior parte são pessoas das periferias, pessoas atingidas por esse capitalismo neoliberal, são pessoas pobres, né? Eles vão sentir os efeitos de governos opressores, mas os seus líderes não. Porque os seus líderes, eles têm total controle da mente das periferias, dado o caos, né, que o país se tornou, um país em que as periferias é controlado pelo crime organizado, onde muitos se entregam às drogas, às bebidas, enfim, devido a uma série de problemas socioeconômicos. E aí eles caem na mão desses líderes que de fato aproveitam-se da fraqueza que aquela pessoa está passando e os doutrina de forma a eles serem massa de... Eles dominarem essas pessoas como massa de manobra sua, entende? Mas esses líderes, eles sequer moram nesses locais. Muitos nem sequer vão nesses locais. Entendeu? Então, esse é o cenário. Esse grupo tem um grande capital político, né? É óbvio que vão vir com a ideologia da Bíblia. Eles vão pregar a Bíblia de uma forma até completamente distorcida. Vão trabalhar o Antigo Testamento, vão trabalhar a monarquia hebraica do Antigo Testamento e vão dizer que aqueles monarcas hebraicos são eles, quando na verdade não tem nada a ver. Tem nada a ver, entendeu? Não vão ocultar certos ensinamentos de Jesus. Nós temos visto aí nos últimos tempos, né, pessoas em templos pregando
sobre armas, né? Defendendo armas, matar pessoas, sendo que Jesus nitidamente deixa lá no ensinamento dele: perdoar 70 vezes 7, dar a outra face, amar os inimigos e amar o próximo. Mas o que eu quero dizer é isso. Hoje, o grupo pentecostal e neopentecostal, eles têm um poderoso capital político. Eles têm uma massa de fanáticos que de fato estão preocupados em obedecer cegamente seus líderes. E isso faz com que a nossa democracia seja completamente atingida. Eu não estou aqui atacando a fé de ninguém. Muito pelo contrário. A fé, ela não é para se misturar com a política. Jesus fala claramente: dai a César o que é de César, o político, e dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, não é para misturar as coisas. Não é para misturar as coisas, mas eles misturam, se aproveitando da miséria intelectual do povo construído por esse modelo econômico neoliberal. Então, senhores, reflitam. Neoliberalismo é uma doutrina que precisa ser combatida. Ela tem construído um país caótico. E eu não quero nem falar do grupo dos fascistas, que de fato eles não entendem ou não querem entender toda essa construção de caos no país, e as políticas que eles sugerem são as políticas mais genocidas que você possa imaginar. Políticas de morte, de matança. Mas eles vão se aproveitar desse poderoso capital político, que é uma massa aí de quase 70 milhões de pessoas que votam unidos e sem pensar. Galera, tamo junto aí. Mais uma vez, saudações.